Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Deus, meus irmãos, quer salvar a todos nós, inclusive de nós mesmos. E apesar do que somos e do pouco que podemos, Deus também quer nos fazer grandes santos por sua graça. Neste evangelho temos São Pedro, a rocha firme da igreja, o alicerce da igreja, a rocha fundamental, o líder visível da igreja. Vemos Pedro afundar nas águas do mar Tiberíades. Se formos aqui meditar sobre Marcos 16 a partir do versículo 16, nós vemos Jesus chamando Simão de Pedro. Rocha, alicerce, fundamento. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus louva a fé de Pedro, diz que a graça do Pai Celeste está com ele, quando diz que não foi carne ou sangue que revelaram a Pedro que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus. Este Pedro é que está afundando no mar de Tiberíades, completamente fraco na fé. Pedro é ou não é firme na fé, a ponto de poder ser fundamento da Igreja de Cristo, a ponto de ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Pedro não é firme na fé se ele se guiar pelos seus ímpetos humanos, pelas suas paixões. E sim, Pedro é rocha firme, tem uma fé firme quando ele se abandona à providência de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, deve ser com cada um de nós. Se nós nos entregarmos às nossas paixões, às nossas fraquezas, se acharmos que podemos ser tudo, autossuficientes, e não olharmos humildemente para a graça do Senhor, seremos como este Pedro que afunda no mar. Mas, se nos entregarmos à providência de Deus, à ação direta da graça divina, aí sim, seremos firmes, fortes na caminhada, fortes nesta peregrinação terrestre. O heroísmo dos santos só é possível, meus irmãos, se eles abrem os seus corações para a intervenção direta de Deus, que logicamente, por ser amor, amor perfeito, estende a sua mão para todos aqueles que querem sim abrir mão das suas fraquezas, dos seus medos, das suas desconfianças, para humildemente se entregar nas mãos de nosso querido Senhor Jesus Cristo.
E você, meu irmão, você está sendo rocha firme como Pedro, se abrindo a Deus e confessando a sua pequenez? Ou você está sendo fraco na fé, como Pedro, que se apoia nas suas próprias forças e se afunda no mar da confusão? Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.